Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da manhã desta quinta-feira, véspera de Fórmula 1. Finalmente a Fórmula 1 está de volta, depois de 4 longas semanas aí de férias, de descanso para pilotos e membros de equipes, né? E a Fórmula 1 volta já em grande estilo, com 2 pistas das mais legais aí de todo o calendário, sendo que a primeira agora, no GP da Bélgica, Spa-Francorchamps, é a melhor de todas, na minha opinião, é a minha preferida e de muitos pilotos, porque na verdade é uma pista de alta velocidade, mas que também mescla aí trechos de mais técnicos, né, e trechos de baixa e média velocidade, tem subida, descida, tem todo tipo de curva, então assim, é uma pista completa. E por conta da natureza dessa pista, é que a gente abre a segunda fase da temporada com uma expectativa muito alta de finalmente ver um embate maior entre as 3 primeiras equipes do grid, Mercedes, Ferrari e Red Bull. Na verdade, nós esperávamos por esse confronto, digamos assim, desde o início do ano, mas por razões diversas isso não aconteceu, mas por conta da evolução, principalmente da Red Bull, a gente consegue chegar às vésperas de Spa-Francorchamps com essa expectativa, né? As vésperas, na verdade, dessa segunda fase de temporada, com essa expectativa alta. Mas como que chegou nessa expectativa, né? Como é que a gente... o que essas equipes fizeram, o que elas trabalharam também durante as férias? Porque, assim, foram 4 semanas de folga, de descanso, mas nem todas as equipes ficaram todo esse tempo paradas, né? Na verdade, mais ou menos umas 2 semanas ou uns 10 dias, né? Que é o que a legislação e o acordo entre, principalmente o acordo entre as equipes, né, com a Fórmula 1, estabelece. Muitas equipes trabalharam muito duro nesse intervalo para dar esse passo à frente na segunda parte da temporada. E o top 3, com certeza, também trabalhou bastante. Então vamos falar nesse vídeo sobre como chegam então as 3 principais equipes para o GP da Bélgica e logo em seguida o GP da Itália e Monza também, que vai ser muito importante também para o campeonato, e por que a gente tem essa alta expectativa. Bem, começando pela Red Bull, que é a terceira força, mas na verdade assim, terceira força na tabela de pontos, né? Porque para mim ela é a segunda força do campeonato, um pouquinho à frente da Ferrari, e eu explico por quê. Talvez seja das 3 a equipe que mais evoluiu nessa primeira parte de temporada, que trouxe as melhores soluções para o carro, que deu realmente um passo muito à frente. Tanto é verdade que é a equipe que conseguiu quebrar a sequência de vitórias da Mercedes, por exemplo, porque a Ferrari, a gente vai entrar na segunda fase do campeonato e a Ferrari ainda nem venceu corrida, né? Apesar de ter ficado muito perto de vencer em algumas vezes, até mais do que a Red Bull, mas acabou não vencendo. Então, assim, a Red Bull começou o ano mais longe de Mercedes e Ferrari, é verdade, porque ela teve mais dificuldades com a concepção do carro que ela... com a opção, né, de desenvolvimento do carro que ela teve. O carro desse ano é claramente uma evolução do carro do ano passado, mas ele encontrou problemas, principalmente com o comportamento dos pneus da Pirelli, porque a Pirelli mudou a composição dos pneus para esse ano, para ter um desgaste menor do que as equipes, do que tinha até o ano passado. Então foi uma reclamação geral das equipes, então por isso a Pirelli acabou mudando para minimizar esses problemas. Só que o pneu, como ele mudou, ele também tem mais dificuldade, ele apresentou um nível de dificuldade maior em termos de temperatura, de gerar temperatura mesmo, né? Então algumas equipes se deram muito bem com isso por conta das soluções aerodinâmicas que adotaram e outras equipes não. Então a Red Bull precisou trabalhar mais nesse sentido para conseguir neutralizar esse problema com os pneus. E ela conseguiu através de uma nova suspensão dianteira, através de uma nova asa dianteira,
que começou, na verdade, a partir mesmo do GP da Áustria, quando ela venceu, lembram? Além disso, a Honda também trabalhou muito bem nessa primeira fase de campeonato. É claro que ela teve um ano de experiência no ano passado, na temporada passada, né? Com a Toro Rosso, que foi importantíssimo para conhecer bem a Red Bull, para conhecer a forma de trabalho da Red Bull. Então isso se reflete nesse ano, mas o motor mesmo, o motor Honda, é um motor que apresentou altíssimo nível de confiabilidade e vem melhorando prova a prova em termos de força, em termos de potência mesmo, né? Então, em algumas provas, na primeira parte da temporada, a gente pôde ver, assim, pôde perceber que a Honda estava batendo de frente mesmo em alguns momentos com a Mercedes, com a Ferrari, que deixou a Renault para trás. Então, esse conjunto, Adrian Newey trabalhando nessas soluções, como a da suspensão, como a da asa dianteira, mas a Honda deram essa posição melhor para a Red Bull, colocaram a Red Bull em uma posição realmente de briga e ainda contam com um cara excepcional que é o Verstappen, né? O Max Verstappen. Ele muito rápido, muito sólido, o cara amadureceu muito, então assim, erra muito pouco. Mas assim, nesse momento, ela tem o melhor dos dois mundos, por conta dessas soluções aí que eles foram colocando. Então, por exemplo, ao mesmo tempo em que ela vai muito bem em curvas de baixa e média velocidade, por conta da própria concepção, né, da linha de desenvolvimento do carro, ela também tem boa velocidade de reta. Então, assim, a tendência é que a Red Bull ande muito bem nesse final de semana lá em Spa-Francorchamps. É uma das favoritas com o Verstappen, com certeza. O Alex Albon, na verdade, a gente tem que dar um tempo para ele, né? Ele vai entrar dentro de uma estrutura completamente nova, um carro que ele nunca andou, então assim, tem que dar um tempinho pro novato, né, pro estreante, né? Não podemos esquecer, ele é um estreante nesse ano, né, também. Mas assim, eu acredito que a Red Bull vai conseguir se colocar muito forte por ela ter essas características, por ter um carro com essas características, né? A Ferrari demorou mais para trazer soluções que realmente fossem importantes, né? Ela trouxe um pacote muito grande de atualizações na Espanha, por exemplo, mas que ela não conseguiu usar quase nada, porque nada teve resultado, então já foi um revés grande. Depois ela trouxe de novo mais atualizações, principalmente na parte da frente do carro, e isso foi muito lento em termos de resultado, mas a Ferrari tem uma arma fortíssima, que é o motor, né? Então, assim, ela tem uma enorme, uma vistosa velocidade reta, isso já foi notado pelos rivais, e Spa-Francorchamps, com suas longas retas, com curvas de alta, realmente dá até aquele calorzinho no coração da Ferrari de alívio, porque o GP da Hungria mostrou o quanto a Ferrari sofre, né, com a falta, com o déficit que o carro dela tem em termos de pressão aerodinâmica, de downforce. Então, assim, ficou muito claro, eles não têm performance em trechos técnicos, em curvas de baixa, em curvas de média, então é um erro de concepção também do carro. O próprio Mattia Binotto admitiu isso durante as férias, então eles passaram a trabalhar mais, por isso, a partir de agora, para tentar recuperar um pouco, que era, na verdade, uma característica do carro até ano passado. Então, quando eles mudaram a concepção, acabaram anulando esse ponto forte. Vamos ver o que a Ferrari consegue fazer, mas de qualquer forma, fazer nesse sentido, né? Mas de qualquer forma, é um carro muito rápido e é um carro que vai dar muito trabalho também nesse final de semana. A Ferrari, na verdade, entra como, das três, ela entra como uma das principais favoritas por conta dessa velocidade de reta que o carro dela, que a Ferrari, né, que o carro dela tem. A Mercedes, como a Red Bull, né, ela trabalha melhor em trechos de baixa velocidade e de média velocidade, como ficou claro em muitas pistas nesse ano. Por isso, a Mercedes trabalhou muito em melhorar o seu motor nessas férias. Até o Toto Wolff explicou isso no início da semana, que todo o trabalho na Alemanha foi em termos de performance e confiabilidade para essa segunda parte de temporada. Então vamos ver como essas equipes trabalham seus pontos fortes e pontos fracos,
Por exemplo, a Mercedes, em termos de motor, né, ela não tem grandes problemas em termos de troca, com punição, ela tá bem dentro de um esquema que ela já vem há muitos anos seguindo, mas Ferrari e Red Bull vão começar a pensar nisso, né, logo mais, porque as duas vão ficar perto aí de tomar a punição, principalmente a Honda, porque ela teve um programa de desenvolvimento mais agressivo nesse início de temporada, então ela trocou mais vezes as peças e para essa segunda fase também vai ter que pensar muito bem as provas em que ela vai promover essas trocas, porque tem duas provas aí que são muito a cara da Red Bull, né? Singapura, pela característica da pista também, mas principalmente Suzuka, o GP do Japão, que é a casa da Honda, então a Honda quer certamente fazer uma boa apresentação diante da sua torcida, na sua casa, então ela vai ter que pensar vai ter que pensar bem no momento da troca. É isso, vamos ver o que acontece nesse final de semana, mas assim, diante da evolução dessas três equipes, o que elas trazem de novo para essa segunda parte de temporada, a gente pode esperar sim um confronto maior, um equilíbrio maior entre as três principais equipes do grid. Eu volto com o GP às 10 na semana que vem, mas antes de encerrar, lembro que no final de semana, como volta a Fórmula 1, também volta o nosso programa Briefing, que analisa tanto a classificação quanto a corrida de domingo, então não perde lá por 1h da tarde. E também peço, se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, acione as notificações aí para você não perder nada. A gente tem muito conteúdo exclusivo, Prancheta GP, enfim, não perde nada. E eu volto na semana que vem.